noite! Espero que vocês estejam me ouvindo. Espero que a gente não esteja com probleminhas hoje. Bom, primeiro, né, que saudade que eu tava de participar aqui do ProTalks. Fiquei um tempinho sumida, eu sei, mas tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo ótimo. Tamo de volta agora com mais um episódio, mas eu sei que fiquei sabendo que me cobriram muito bem, então tá tudo certo, tá tudo ótimo. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Leti, então sejam bem-vindos a mais um ProTalks. A gente já vai introduzir daqui a pouquinho o nosso convidado. Mas, antes, aqueles recadinhos básicos, né? O nosso programa ele conta com o apoio da Cooler Master, da Wiz e agora também da Alce Grill by Outback, que tem um lanche, ó, incrível. Inclusive, eles me mandaram aqui hoje, já jantei muito bem. Falar um pouquinho para vocês rapidinho agora do mouse MM711 da Cooler Master. Um mouse incrível, inovador, faz muito mais por menos, tem um design maravilhoso de concha, um cabo leve, durável, RGB, pesa pouquinho, 60 gramas, o que resulta em movimentos bem rápidos para você jogar o seu FPS, o seu MOBA. Vale muito a pena conferir, tá? Se você quiser saber mais, digita exclamação Cooler Master para ficar por dentro, tá? Bom, falar da Wiz também, que tá me ajudando aí a dormir melhor, né? No Wiz, para quem não conhece, é a primeira linha de suplementos totalmente endêmica do Brasil com foco e performance em saúde. E se você quer melhorar o seu desempenho dentro e fora do game, o Wiz Joga Junto é uma call muito boa com os produtos. Em Game Leader, melhora o reflexo, memória e a lubrificação dos olhos, é bem interessante esse também. E o cooldown, cara, eu tô utilizando o cooldown, eu posso falar pra vocês. O meu sono melhorou muito, melhorou demais. Cooldown é assim, resolve bem demais todos os problemas que você precisa aí pra dormir um pouquinho melhor. A gente que é gamer sabe que às vezes pegar no sono é uma tarefa difícil, mas o cooldown ajuda muito. E o Hard Engage, que traz aquele foco, né? Dá aquela energia, aquele gás pré-jogo. Então vale muito a pena dar uma conferida aí nos produtos da Wiz também. Tomar 30 minutos antes da partidinha, de você, né, entrar para aquele gás, todos os produtos aí têm formulação exclusiva, zero açúcar e zero dependência, né? Então, também uma ótima preocupação aí da Wiz com relação a isso. Agora, para você entrar e conferir os produtos, entra no Wiz, www.wiz.net.br, lembrando que o Wiz é W-H-I-Z, tá certo? E usa o cupom também do ProTalks, ProTalks10, para ganhar 10% de desconto. Fala agora rapidinho do Alce Grill também, que me mandou uma jantinha, ó, topper hoje. Eles que me mandaram a batatinha com molhinho sensacional e um lanchinho de frango aí também absurdo. Bom, Alce Grill, o mais importante para eles é o sabor, são apaixonados por comida e exploram aí o mundo em busca de inspiração para criar combinações com sabores intensos. Então, é uma cara, é um restaurante que vale muito a pena você fazer aquele pedido, você tá aí, de repente, vai jogar um vavazinho, vai jogar aí o seu LOLzinho, dá aquela pedida aí para dar aquele boost, né? Sempre bom, tá? Sempre bom comer antes de jogar, gente. Vamos lembrar também. Então peça o seu, dá para aquela procurada no iFood, Alce Grill, cola lá, cega cal. Bom, agora, antes da gente começar, queria introduzir o nosso convidado de hoje, claro, ele que conheci o ano passado, né, já acompanhava um pouquinho das lives dele aí, tava aprendendo, né, porque vocês sabem que eu sou main Killjoy, quem me acompanha sabe que eu sou main Killjoy, né, joguei aí por muito tempo de Sentinela, mas a gente tava... Você que gosta de ver uma Viper bem jogada, você que gosta de uma gameplay alto nível, você provavelmente já colou na live dele. Tenho certeza que quem tá aí no chat já colou na live dele, eu já colei, o mundo inteiro deveria colar porque ele sabe muito. Vamos chamar então o Eduardo, mais conhecido como coreano, streamer de Valorant e queridinho aí de todo mundo. Coreano, seja muito bem-vindo ao ProTalks. Boa noite para você. Boa noite, Leti. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou coreano. O pessoal me conhece como coreano, mas meu nome é Eduardo. Eu tenho 20 anos e desde o ano passado, desde que lançou o Valorant, eu tenho streamado bastante aí diariamente há quase um ano. É isso. Coreano, você tem 20 anos, é isso? Tenho 20 anos de idade, Leti. Novinho, hein? Caramba! Ó, você tem pouca idade, né? Porque eu tenho aí. Não quero entrar muito. Eu não gosto de entrar muito assunto de idade, sabe, Coreano? Porque quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que a gente tá ficando velho, né? Por exemplo, Justin Bieber já é casado, né? Sasha, da filha da Xuxa, já é casada. Mas assim, você que é um cara aí com pouca idade, mas já tem muita coisa para contar. Eu já quero conhecer um pouquinho mais assim da sua rotina, né? Inclusive, já quero começar com um assunto. Como você conheceu jogos, né? Se você joga desde criança, como que foi esse seu approach, né? Se você teve alguém na tua família que te conduziu a jogar, né? De repente, teu pai, tua mãe, sei lá, um irmão mais velho, um primo, um amigo, mas como que foi esse seu primeiro contato com jogos? Começando falando de família, né? Eu sou um irmão caçula. Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho um irmão gêmeo e eu tenho um irmão que é 6 anos mais velho do que eu.
e foi este irmão mais velho que me introduziu aos jogos há bastante tempo, na realidade. Eu acho que eu comecei a jogar, eu tinha meus 8 anos de idade, e eu comecei com jogos bem simples de browser mesmo, e depois eu comecei a ser introduzido muito em RPG. Eu joguei bastante Tibia quando eu era bem novo, joguei vários outros RPGs bem antigos, Priston, vários nomes, e acho que meu primeiro estilo de jogo e quem me apresentou os jogos eletrônicos mesmo foi o meu irmão mais velho. Quando eu fui evoluindo, eu acho que eu só tive noção mesmo do que eu estava jogando quando eu comecei a chegar aos meus 14, 15 anos de idade, que foi quando eu comecei realmente a me dedicar e querer melhorar, jogar de verdade, no sentido de tentar chegar no alto nível no cenário profissional. Mas meus primeiros passos, quem me encaminhou ali, me colocou no caminho, foi meu irmão mais velho. Esses são sempre eles, né, no meu caso é o mesmo. Então eu tive um irmão ali que, cara, ele ficava tudo que ele queria ele fazia, eu queria fazer. Então, eu também entrei, assim, no um pouco nos jogos por conta dele, né, ficava assistindo ali, porque ele não me deixava jogar quase nada, mas a gente sempre tem um modelo, né, sempre tem alguém que a gente segue. E bom, agora falando um pouquinho dessa sua vida antes da stream, né, a gente sabe que você faz faculdade, já daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto da sua graduação, mas como que foi, assim, pra você? Você já teve uma ideia alguma vez na tua vida, tipo: "Pô, eu quero trabalhar com jogos", o que que você fazia antes de streamar, assim? Você já tinha essa ideia ou você nunca teve e de repente você começou e era um hobby? Como que foi essa questão de antes da stream para começar a streamar? Eu acho que eu comecei a assistir live streams no ano de 2016. Foi quando eu criei minha conta na Twitch. E eu comecei a acompanhar muitos streamers diferentes. Na época, o pessoal que estava começando ainda na Twitch, né? A galera que estava criando o alto cenário, o Alan Zoca, grandes nomes que estavam ali presentes, começando próximo daquela data. E naquela época eu não tinha muita pretensão de streamar. Eu acho que eu gostava daquilo, eu gostava de jogar. E queria realmente fazer aquilo, mas eu não sentia que eu tinha capacidade de fazer aquilo, eu não acreditava no meu potencial. E em 2018 foi quando eu abri a minha primeira live, foi em janeiro de 2018. Eu abri a minha primeira live, se eu não me engano, foi de LoL, a minha primeira live, e foi quando eu comecei a streamar. Naquela época eu não streamava tanto, porque em 2018 eu estava no ensino médio ainda. Eu fui sair do ensino médio, eu terminei de cursar o ensino médio em 2018. Então, meu terceiro ano do ensino médio, não só meu terceiro ano, mas o meu ensino médio quase todo foi muito conturbado, no sentido de que eu estudava de 7h15 da manhã até 18h20 da tarde, e era bem pesada a rotina, e aí você chegava em casa, você tinha que estudar mais ainda, aquela pressão de Enem, ter que passar em uma faculdade. Mas falando também esse link da faculdade, de quando eu comecei a streamar, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha muito a pretensão de fazer faculdade. Na realidade, eu não sabia o que eu queria fazer para minha vida no sentido de curso, né? Eu tenho muito medo de entrar na faculdade, eu tinha muito esse medo de entrar na faculdade e falar, pô, o que eu quero fazer para minha vida? Então, na minha mesa assim de curso tinha tipo medicina, arquitetura, design, engenharia de computação, fisioterapia, tipo, literalmente todos os leques de cursos que existem. E eu não sabia o que eu queria fazer para minha vida. Mas aí eu virei para meus pais e falei basicamente, pô, eu acho que eu não quero fazer faculdade. Eu não sabia. Mas eles falaram, não, você vai fazer. Até porque o meu ensino médio foi feito num colégio particular, então eu me esforcei muito. E querendo ou não, eles tiveram esse investimento também. E no terceiro ano eu fiz o Enem, tive uma nota muito boa e consegui passar na federal. E aí acabei escolhendo um curso teoricamente aleatório, né? Tem sempre aquela onda de pai que fala, ah, você gosta muito de computer, escolhe esse negócio. E aí eu falei, pô, massa, vou pegar engenharia de computação. Eu já sabia que não era, tipo, nessa onda de, computer. Eu sabia que tinha muito a ver com tecnologia mesmo, programação, tudo isso, mas eu fui nessa onda. Hoje em dia eu faço engenharia de computação, estou no 5º período, eu entrei em 2019 e teoricamente me formo em 2024. E, cara, não é o que eu amo, assim, engenharia de computação não é o que eu amo, até porque não tem nenhum curso que eu amo, mas é algo que eu gosto de fazer. Mas se eu fosse falar, pô, o que você ama mesmo, eu acho que é o ramo que eu tô hoje em dia, que é o ramo fazendo minha imagem na internet, conseguindo ganhar espaço no cenário profissional, no cenário de stream. Eu acho que é algo que eu gosto de fazer, mais que eu gosto, eu amo fazer. Então, acho que é isso. Show. Cara, você falou que você meio que escolheu aí a engenharia da computação. Foi o primeiro curso que eu escolhi também.
E assim, eu cheguei a entrar, né, mas eu acabei desistindo, mas meio que naquela ideia: "Pô, eu gosto de games, né, eu tenho interesse em programação, vou entrar nisso aqui", mas aí eu entrei e falei: "Puta, não, esse negócio, melhor não". Aí eu me formei em psicologia. Ainda tá perto. Então, assim, eu consigo entender essa linha de raciocínio. Até hoje, eu acho que, assim, se eu tivesse migrado pra ciência, talvez eu não tivesse desistido. Eu acho que é a parte da engenharia ali que me deu uma desanimada. Mas, enfim, é um curso de dedicação, né? É um curso que você precisa realmente ter esse. Você tem que gostar, né, da programação, você tem que ser uma pessoa envolvida com isso. E aí, eu até antes da gente entrar um pouco mais nesse assunto, né, eu só vou perguntar aqui sobre o League, porque eu sei, você já me contou isso no Twitter, que o seu nick vem um pouco da história aí do League of Legends, né? Então eu queria que você contasse rapidinho para quem tá acompanhando, quem quer te conhecer um pouco melhor, essa sua época do League, né? Do que você jogava, se você acompanhava o competitivo e também um pouco da história aí do seu nick. Olha, eu fui baixar o League of Legends pela primeira vez, não me recordo se era 2012, 2013, mas foi quando eu fui entrar no jogo. E quando você entra no LoL, a primeira coisa que te pede é um nick. E até aquela época eu não tinha um nick que eu usava assim, pô, meu nick é esse, a galera na internet me conhece por isso. Eu tinha alguns nicks que eu usava em alguns outros jogos, tipo Minecraft, esses outros jogos que você joga quando é mais novo, mas eu não tinha um nick. E aí foi nessa época que eu tive que pensar em um, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi. Eu já assisti um pouco o LoL, antes de jogar eu costumava assistir, e eu via muita galera da Coreia se destacando. E aí você tinha aquela mentalidade de 12 anos de idade, 13 anos de idade ali, e eu falei, pô, coreano joga muito. Aí eu fui e botei o nick coreano, tava disponível, e foi o nick que eu coloquei. Tipo, a ideia é bem tosca, mas meu início foi esse. E o LoL eu joguei durante bastante tempo, então eu comecei bem cedo e eu joguei o LoL até 2019, por aí. Não cheguei a competir no LoL profissionalmente, eu jogava filas ranqueadas no LoL, cheguei a pegar mestre, mas eu nunca peguei o alto nível, o Challenger, também nunca competi profissionalmente, eu jogava mais for fun mesmo. E acho que eu parei com o LoL mais por causa da comunidade, tava me sentindo muito mal com comentários muito tóxicos e tal. E eu dei uma pausa no LoL porque eu não tava me sentindo bem. E aí eu fui mais pro CS. Eu já jogava CS, jogava os dois juntos, mas eu não tava me sentindo muito bem no LoL, então eu parei com o LoL e fiquei só no CS mesmo até o lançamento do Valorant. Você jogava que role no LoL? Eu era main suporte. Na realidade, eu era mono trash. Eu jogava com vários suportes. Eu jogava de Leona, Nautilus, mas meu main boneco mesmo era o Trash. Até porque ele tava ali desde o início, tava comigo. Então eu jogava mais com esse boneco mesmo. Dash é forte. Mas você chegou a acompanhar, assim, campeonatos? Você assistia, por exemplo, CBLOL? Você assistia os torneios internacionais, Mundial, MSI? Eu assistia vários. Não assistia muito os mundiais, eu comecei a assistir os mundiais mais pra frente, mas eu assistia muitos campeonatos nacionais, principalmente o CBLOL. E, inclusive, uma curiosidade é que eu conhecia o Saci lá no LoL. Ele não me conhecia, mas eu já acompanhava ele no LoL. E aí, quando ele veio pro Valorant, ele também ainda não me conhecia, mas ele veio me conhecer no Valorant, mas eu já acompanhava a carreira dele lá no LoL. Curioso isso, né? Imaginar que alguém. Cara, assim, coreano, eu quero já tocar nesse assunto, porque eu acho que é uma parada assim. Acho que talvez você saiba falar um pouco sobre isso também, né? Que você foi mestre aí no LoL, é um elo bem alto, né? Se não me engano, acho que só um abaixo do Challenger. Acho que o Challenger é o Tem máximo. o Grande Mestre e depois o Ah, Challenge. tem o grão-mestre também, é. Mas ainda assim um high elo, né. Uhum. Você sente que um jogador de LoL, né, de alto nível, né, porque tem um pouco desse mito de que, quem joga LoL não joga FPS, né, daí eu acho que o Saci quebrou um pouquinho disso. Aí eu vi outros jogadores também de LoL que foram jogar Valorant, assim, por hobby, acabaram pegando um diamante pra cima. Queria um pouco da sua opinião em relação a isso, né, você falou que jogava CS também. O que você acha que é preciso, né, para um jogador que, por exemplo, joga muito MOBA, ele vai para FPS, você acha que é mais simples se adaptar? Ou você acha que, assim, não, tem que realmente pegar do zero, se você não tem noção nenhuma de FPS, você vai ter dificuldade? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o MOB e o FPS são dois estilos de jogos bem diferentes no sentido de habilidades que eles requerem do jogador. Para mim, o FPS ele é um jogo um pouquinho mais complicado no sentido de que
você precisa de muito tempo de reação e tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Isso também acontece no MOBA, mas eu vejo que o MOBA, por exemplo, uma coisa que eu gostava muito no LoL, que eu sinto falta do Valorant, era que eu jogava mais relaxado, ouvindo música, coisas que eu não consigo jogar no FPS, porque eu preciso ter atenção a muitas coisas, não só visuais, como sonoras também. Então, às vezes o FPS ele requer mais minha atenção do que o MOBA, mas eu sentia muita dificuldade no MOBA também, e eu acho que a grande dificuldade do MOBA, na realidade, é que ele é muito mais dependente de time do que o FPS. Na minha opinião, no MOBA, se tem um cara ali que quer estragar o seu jogo de alguma forma, ele consegue. Porque é muito fácil você estragar o jogo jogando MOBA em time. Acho que o FPS ele abre mais espaço para individualidade. Uma pessoa que tem um brilho, ele tem uma habilidade superior ali, ele consegue ganhar o jogo. Mas eu acho que o FPS, no geral, ele requer mais da atenção, multi-atenção, né? Visual, sonora, tempo de reação. Óbvio que no MOBA também vai requerer tempo de reação, mas eu acho que, no geral, o FPS requer mais essas habilidades. Tá certo. Falando agora um pouquinho do Valorant, então, quando o Valorant lançou, né, aí a gente vai fazer aniversário agora essa semana, né, o jogo, a gente teve o beta, né, aí por volta de maio do ano passado. Você chegou a jogar desde o beta? Você estava já meio que ligado nesse lançamento? Estava hypado? Ou você meio que viu depois, né? Como que foi você começar, o seu primeiro contato com o jogo? O que que você pensou naquele momento do jogo? Pra mim foi genial quando anunciaram o Valorant, porque eu já jogava o LoL, que era da Riot, e eu jogava o CS, que era um FPS. Então, quando eles anunciaram o Valorant, eu falei, pô, legal, vou conseguir voltar para jogar um jogo da Riot, né, que eu falei que eu já tinha parado de jogar o LoL, e vou conseguir juntar com um jogo que eu jogo atualmente, que é o FPS, que eu tava no CS. E aí eu fiquei muito hypado, eu não consegui pegar aqui do jogo no primeiro dia, eu lembro que eu peguei no segundo, eu tava assistindo a live do Gaules, e eu consegui pegar aqui. Joguei durante o beta muito tempo, mas naquela época eu comecei a streamar justamente no beta, comecei a streamar diariamente no beta, e foi naquela época que eu comecei a conhecer a comunidade. Eu não conhecia muita gente, então, por exemplo, eu acho que o primeiro contato que eu tive foram com nomes tipo Pepa, o BRN, são nomes que eu encontrei bem no inicinho no beta, que eu comecei a jogar com eles, caí na mesma fila deles, e logo no beta também eu consegui pegar o Radiante, que na época chamava Valorant, né? Tinha o mesmo nome do jogo, era o mesmo nome do rank. Mas eu acho que no beta foi onde eu comecei a conhecer todo mundo, eu não conhecia muita gente antes dali. Essa muita gente, você quer dizer mais de players, né? Assim, esses players, a Da maioria. comunidade. Você chegou a jogar CS? Você era de um rank alto também no CS ou não? Sim, no CS tem várias plataformas, né? A gente tem o rank dentro do jogo, que é o Global Elite, só que muitas pessoas não consideram ele suficiente para poder medir um rank. Então a gente tem algumas plataformas externas, tipo a Faceit, Gamers Club, que a galera costuma jogar nelas para realmente medir o seu ranqueamento. Mas eu consegui pegar o ranqueamento máximo nessas duas também. Então acabava que eu conhecia, por exemplo, o BRN, eu conheci ele também no CS, joguei contra ele e tal, mas ele provavelmente não tinha conhecimento de mim. Ah, Então, esses nomes eu conhecia nos outros jogos, porém as pessoas não me conheciam. cara, agora voltando a falar um pouquinho da questão da sua graduação, né? Você cursa engenharia da computação e como que tá sendo para você agora conciliar, né? Você tem aí uma carreira de streamer, você abre stream, acredito, você abre stream todo dia, como que tá essa questão de rotina? Eu estudo em uma outra cidade, né? Eu estudo em Belo Horizonte, mas eu não moro em Belo Horizonte. Então, os primeiros anos, no caso de 2019 e o início de 2020, eram presenciais, né? A gente não estava em quarentena, não estamos vivendo esse momento difícil que a gente vive. E eram presenciais, então era muito complicado para mim streamar diariamente. Tanto que em 2019 eu não streamava todos os dias. Eu demorava 2 horas para poder ir para a faculdade e 2 horas para poder voltar. Então era uma hora de ônibus, uma hora de metrô, de ida e a mesma coisa de volta. Era bem pesado para mim, porque não só esse transporte era cansativo, como também gastava um certo dinheiro e gastava um certo tempo, né? Querendo ou não, o dia só tem 24 horas e eu gastava 4 dentro de um transporte público. E fica muito complicado para mim conseguir tempo para poder streamar, até para poder estudar. Eu tinha que estudar dentro do ônibus do metrô, eu tinha que ler alguma coisa, fazer algum exercício, eu tinha que estar ali dentro fazendo. E 2019 foi um ano muito conturbado nesse sentido. E em 2020, quando entrou o período de quarentena, foi quando eu comecei a ter mais espaço para poder streamar. De certa forma, foi terrível, porque a gente vive essa época hoje em dia,
mas eu comecei a ficar muito tempo em casa. Eu não comecei a sair mais para ir para a faculdade, para nada na realidade. E eu comecei a streamar diariamente porque eu tinha tempo livre. Essas 4 horas que eu gastava no transporte público foram basicamente convertidas em live. Esse tempo que eu gastava, eu comecei a fazer a live na parte da manhã, às vezes eu fazia até de noite também, e comecei a streamar muito. Mas desde 2020, desde que a gente entrou de quarentena, eu mantenho essa rotina, até porque eu consegui resultados para que, para mim, parecem que, tipo, eu tô num sonho lúcido até hoje. Cara, você tá muito grande, assim, né. Um dia, eu não lembro agora que dia foi, mas eu abri a Twitch e eu vi: "Meu Deus, o coreano tá com 16.000 pessoas", assim, tipo, e eu cheguei a ver a sua live quando tinha, sei lá, 100 pessoas, né, assim, então, é surreal, né, o crescimento que você teve em pouco tempo. E até quero perguntar pra você sobre isso, assim, a que você acredita que deve esse crescimento que você teve? Porque, assim, o Valorant é um jogo que você pegou, né, desde o início aí, desde o beta, como você mencionou, você se dedicou pra caramba, né, você masterizou um agente, depois a gente vai entrar um pouco mais no assunto da Viper aí, mas a que você sente que deve esse seu crescimento, né, e como você vê isso hoje? Eu acho que, se eu fosse colocar numa mesa, existem vários jeitos de você poder crescer como streamer. Uma das formas que o pessoal utiliza muito no alto nível é justamente mostrando uma gameplay de altíssima qualidade. Existem vários nomes aí pelo cenário que mostram isso. Mas, apesar disso, eu não acho que esse é o meu mérito. Tipo, eu vejo que eu tô jogando no alto nível, mas eu não sou o melhor, no sentido de você pega, pô, esse cara joga muito bem? Joga, mas ele é o melhor? Não, existem jogadores melhores. E desde que eu comecei a fazer live em 2018, o motivo que eu comecei a fazer live foi justamente para poder interagir. Eu sempre quis, tipo assim, nunca falava com muita gente na época do colégio, eu nunca consegui, nunca falei com muita gente. E Aham. quando eu comecei a streamar, pô, aparecia 2 pessoas no meu chat, uma pessoa no meu chat para poder mandar um oi, sei lá, e eu gostava. Eu acho que o meu foco sempre foi essa interação. O pessoal que entra hoje na live, a galera fala muito, tipo, igual você falou, milhares de pessoas assistindo, e eu tento, é óbvio que não dá para responder todo mundo, mas eu tento responder o máximo de pessoas, e eu acho que sempre foi o meu foco essa interação. Não sei se é o destaque, mas se eu fosse pontuar assim, vendo por fora, eu acho que o motivo de eu ter me destacado foi ter um conjunto de não ser o melhor jogador, mas ter uma gameplay bacana e ao mesmo tempo conseguir nivelar a interação. E não sei, eu acho que uma coisa muito importante também é o respeito. Às vezes você vê na Twitch muita gente faltando respeito ou não tendo paciência, eu acho que é algo bem diferencial também. Cara, eu te admiro muito, porque, assim, quando eu entrei na tua live o ano passado, que você não tinha tantos viewers, assim, como você tá hoje, e entrando na tua live hoje pra acompanhar a sua gameplay, acompanhar você, é a mesma pessoa, né. E, assim, eu gosto muito do seu carisma, eu acho que você é um cara bem solto, você, né, você tem uma humildade, você recepciona as pessoas muito bem. Então, assim, é algo que eu gosto muito em você. E acho que algo que chamou muitas pessoas pra tua live também é que você virou uma referência de Viper no Brasil, porque pra quem não manja muito do cenário e tudo mais, a Viper é um agente que desde que foi lançado aí teve alguns vários problemas, né, várias adaptações pra tentar deixar a Viper no meta, porque ela não se encaixava muito bem no meta que a gente estava, né, vivenciando aí nos primeiros momentos. E hoje, por exemplo, ela entrou muito melhor, né, eh e você virou um jogador que, assim, eu acho até legal pontuar isso, que eu sei que muito player que quando a Viper começou a entrar no meta, muito pro player, foi te procurar. E aí eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né, sobre como que foi masterizar a Viper e, assim, como que você enxerga isso de vários pro players procurarem você, ser uma referência da gente aqui no Brasil, como que você vê tudo isso? Primeiro, pontuando por que eu comecei a jogar de Viper, lá no beta, eu gostava muito de jogar com a Raze. A Raze era uma agente muito forte, só que tinha um grande problema. Todo mundo via isso. E todo mundo escolhia a Raze justamente por esse motivo. Então, você entrava numa partida, tinha que escolher um boneco que era totalmente disputado, era muito complicado escolher ela. Uhum. E quando eu vi esse fato de ter essa disputa, falei, vou escolher um outro boneco que pouquíssimas pessoas escolhem para eu nunca ter uma disputa, para eu poder sempre conseguir escolher esse boneco. E eu escolhi a Viper. Lá no beta eu não via quase ninguém jogando com ela,
E no próprio beta mesmo eu falei, pô, legal, vou jogar com ela. Só que conforme eu fui jogando, eu fui vendo que ela não era um boneco que estava no mesmo nível dos outros. Mas eu falei, pô, deve ter algo de bom nesse boneco. Por que ele tá no jogo? E foi aí que eu comecei a descobrir algumas mecânicas de você jogar com boneco. Por exemplo, virou um meme hoje, mas o veneninho do famoso deixar a Smoke lá, fazer o veneninho na Spike. Mas até nos bonecos, nos piores bonecos de todos os jogos, tem que ter um motivo para ele estar ali no jogo. Sempre tem um fator positivo do porquê que ele está ali no jogo. E eu acabei encontrando esse lado positivo na Viper, descobri que ela é uma agente que consegue jogar situações de afterplant, defuse, retake, jogar muito bem essas situações, e eu comecei a colocá-la em prática. E acho que no beta todo eu fiz isso, consegui pegar o Valorant lá. No ato 1 eu comecei a fazer isso, e acho que foi no ato 2 que teve uma brincadeira que teve entre eu e o Saci, que ele começou a falar veneninho, veneninho, e ficou muito conhecido, a galera começou a pegar muito conhecimento disso ali, e eu acho que foi quando a galera começou a associar a imagem da Viper à minha imagem, a do coreano. Quando ela entrou no meta, eu acho muito bacana essa atitude de jogadores profissionais entrarem em contato, porque era algo que acontecia muito no LoL. No cenário profissional do LoL, existem muitos buffs e muitos nerfs, e quando acontecia isso lá, a galera ia atrás que a galera rotula como Mono Champion para poder descobrir como que aquele jogador faz, o que são as coisas boas. Às vezes, por exemplo, tem algumas mecânicas no jogo que pouquíssimas pessoas sabem, tipo, a própria Viper, a parede dela tem um tamanho definido, mas se você pular e jogar ela, ela vai um pouco mais longe que o padrão, que é uma mecânica que, tipo, se você não joga com boneco, você não sabe disso, então você só faz a parede normal. Mas são coisas que você vai aprendendo que às vezes é um detalhe, mas é um detalhe que pode mudar alguma situação. E quando você está jogando no cenário profissional, todos os detalhes fazem diferença. Então, eu acho bem bacana esse fato dos jogadores profissionais buscarem a minha pessoa para poder descobrir o que eu faço com o boneco, como que eu jogo. Eu me senti orgulhoso. Você lembra todo mundo que foi pra te procurar ou alguns nomes aí da galera que foi te procurar? Olha, o pessoal da Vikings me buscou. Acho que o Sadak entrou em contato comigo. Mesmo que o Sutex fosse jogar, o Sadak entrou em contato comigo. O Saci também, a gente entrou em call, fizemos bastante coisa. O pessoal da Avan veio me procurar. O pessoal da Slick veio me procurar. Tiveram alguns outros times também. Na época, a Vivo Cage acabou desfazendo, mas o pessoal da VK, nem lembro qual era a org, porque eles mudaram bastante de org, mas o pessoal da VK veio me procurar. Vários times, algumas pessoas que até estavam sem time, mas que queriam melhorar com o boneco. Até o Niang, ele veio me perguntar também uma época que quando a Viper recebeu aquele buff gigantesco, uma opinião que eu tinha, não para ensinar sobre a Viper, mas para dar uma opinião numa situação. Então eu acho que tiveram vários jogadores, não vou lembrar todos, mas esses foram alguns. Bacana. Eu acho isso muito legal também, porque, cara, entrou no meta, não é um agente que muita gente jogava, e você tem que aprimorar, né? Você tem que entender, você tem que se adaptar, e essa é algo que existe no Valorant que eu acho muito legal, né? Você ter a possibilidade de incluir um agente que tá muito forte. E assim, eu até mencionava muito na transmissão que eu achava que as pessoas tinham que explorar esse buff, tinham que colocar isso na composição, tanto que senti que o Brasil sofreu um pouquinho aí por não ter colocado, mas enfim. Vamos falar um pouquinho da. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta eu quero saber aqui se você tem noção de quantas horas de Viper você já jogou. Se tivesse que chutar um número aí, o que você chutaria, coreano? Se você não faz a ideia, mas você pode chutar. Cara, olha, eu jogo desde o beta. Eu vou falar que eu jogo, sei lá, chutar por baixo aí, 2 horas de Viper por dia, pelo menos. Chutando bem por baixo. Vai que eu jogo cinco jogos, mas às vezes tem jogo que eu não jogo de Viper. E eu jogo todos os dias. Então, Valorant lançou tem 1 ano. Lança um 365 aí, vezes 2. Por aí, deve ser por aí de horas. Não faço a mínima ideia. Meu Deus. Alguém faz as contas aí, porque assim, eu já fui de exata, mas não sou mais. Então, alguém aí no chat manda as horas aí pra Mas eu não faço a mínima ideia. Foi muita coisa, foi muita coisa. Bom, você é radiante no Valorant, né? Você provavelmente cai aí com muitos pro players. Queria saber como que é jogar contra os pro players, se você tem amizade com alguns,
mais do que outros, se você já ah, conheceu alguém, você falou que conheceu alguns aí já no início do jogo, né? Mas como que foi esse processo aí de conhecer mais pro players, enfim? Eu acho que a galera começou a me conhecer quando eu realmente comecei a fazer o meu nome como jogador de Viper. Então eu acho que o pessoal foi me conhecendo aos poucos. A galera que eu tive contato primeiro mesmo deve ter sido Pepa, foi uma das primeiras pessoas que eu falei no cenário. E depois eu comecei a ganhar bastante espaço, joguei muito, comecei a chegar no topo de tabela. Então, acho que o primeiro ranqueamento que saiu no ato 1, eu saí como o 7º melhor jogador do Brasil. Então, eu comecei a subir para o topo de tabela e a galera começou a me conhecer. Apesar de não jogar no cenário profissional, a galera começou a me conhecer como um jogador das próprias filas ranqueadas. E sobre o fato de você jogar com alguns pro players na fila ranqueada, é algo bem diferente. Porque apesar de você estar jogando com jogadores profissionais ali, quando você joga um campeonato e quando você joga uma fila ranqueada, existem muitas diferenças. Até nos próprios jogadores profissionais, nas filas ranqueadas, às vezes eles erram coisas que eles não errariam no campeonato, até porque pelo fato de que a pessoa pensa, tô jogando só uma ranked aqui, um jogo tranquilinho, e aí acontecem esses erros bobos, né? Tem gente até que joga ouvindo música, então, apesar de serem jogadores profissionais, não é o mesmo nível, tipo, não dá muito para comparar, mas em habilidade individual, em cenário individual, eu diria que eu tô tentando chegar neles, eu busco alcançar, eu treino bastante individualmente e eu espero um dia conseguir alcançar o nível deles. Humilde, eu falo que esse homem é humilde, humilde demais, que isso. Alcançar nível, tá lá já, que isso. Inclusive, vamos falar agora do Red Bull Campus Clutch, né? Que foi um campeonato que você participou, chegou na final contra o time, abre aspas, Odin e amigos. Cara, eu queria saber de cara, você já tinha jogado algum campeonato antes? Foi seu primeiro campeonato, né? Imagino que você possa ter jogado outros campeonatos, às vezes valendo aí os VPs, né? Não sei se você jogou campeonato no LoL também, mas diga aí pra gente. E como que foi a experiência, né, de jogar um campeonato como esse? Olha, primeiro começando com o LoL, no LoL eu jogava muito aqueles campeonatos que tinham semanais, de próprio Valorant Points também, no caso lá era Riot Points, eu jogava bastante porque eu gostava de comprar as skins, então era uma das formas que eu tinha para poder conseguir esses Riot Points. E aqui no Valorant não foi muito diferente. Eu joguei bastante campeonatos semanais quando eu tinha tempo. Lá no começo mesmo, eu streamava menos, eu streamava, por exemplo, 2, 3 horas por dia e eu jogava bastante off-stream também, não jogava sempre em live. Então, quando eu tava off-stream, por exemplo, eu sinto que meu desempenho sobe muito, até porque um dos meus focos é a interação e acaba que essa divisão de atenção fica bem complicado. E aí, quando eu sempre jogava os campeonatos, eu jogava off-live para tentar farmar esses Valorant Points. Acho que campeonato oficial mesmo, que eu joguei com uma line, lá no inicinho do Valorant mesmo, eu tentei jogar o campeonato, eu tentei entrar no cenário profissional. Eu entrei, na época, chamava Sintonia Team. Era um time que eu tinha com o Prince, com o Nether, o Mostaro e o Filipinho, que tá na Van Liberty agora, que trocou o nick para Liase. Depois ele saiu e entrou o Ted também. A gente teve umas lines bem diferentes, mas a gente jogou poucos campeonatos juntos, a gente ficou um mês junto no máximo. Então a gente não teve muitas oportunidades, a gente jogou alguns qualifies pro VCT, pro Masters, não lembro qual era, mas foi bem no começo mesmo, a gente não chegou tão longe, e foi a única tentativa que eu tive de entrar no cenário profissional, no próprio Valorant. E me esqueci qual era a outra pergunta. O Campus Clutch. Do Campus Clutch. Eu tentei, primeiro o Docs me chamou para poder entrar no time, tava o Dogs e o Ramurt. O Ramurt, acho que ele jogou na Delira, a galera deve conhecer ele de lá. E o Ramurt chamou o Suave, que era um amigo dele, próximo dele, que também fazia faculdade, e tava faltando uma vaga, tava sobrando uma vaga. E eu chamei o Prince. O Prince, eu joguei com ele lá na Sintonia, igual eu tinha falado, e eu chamei ele para completar pra gente, até porque eu confio muito na habilidade dele. São todos jogadores que estão ali no Radiante, todo mundo no alto nível. Então a gente acabou formando esse time para poder jogar esse campeonato, mas querendo ou não, foi muito complicado para a gente, porque o Docs, na época, ele estava na BD, na Black Dragons, então ele treinava na parte da tarde. O Prince, ele estava na Extense, era uma org também, só que o treino dele era na parte da noite.
e acho que o Ramurcho e o Suave, eles trabalhavam um trabalhava na parte da tarde e o outro na parte da noite. Então, encaixar treino tinha que ser na parte da manhã, só que na parte da manhã eu fazia live. E os nossos horários ficavam muito complicados para poder encaixar, porque todo mundo universitário, e além de universitário, eles também já estavam no cenário profissional, o Docs na BD, o Prince no outro time, e os horários não batiam muito. Então a gente chegou a treinar pouquíssimas vezes, a gente treinou tipo 3 vezes juntos, e a primeira vez que a gente jogou junto mesmo, a gente fez só treino tático, a gente não jogou screen. A primeira vez que a gente jogou junto foi a primeira partida do campeonato. Então, a gente não estava com experiência prévia. O único contato que a gente tinha ali mesmo era a jogabilidade que eu tinha com o Prince no outro time e o Ramurti tinha com o Suave, porque eles eram amigos. Então, o entrosamento nosso estava quase nulo, a gente tinha pouquíssimo. Treino a gente teve poucos. Nossa primeira partida mesmo foi a primeira partida do campeonato. Mas ainda assim, a gente conseguiu chegar na final, porque a gente estava com muito treino individual. E alguns times no decorrer do campeonato, a gente viu que eram nomes bem complicados também. O time acho que era a Seleção o nome deles, tinha o Catujin, tinham vários jogadores, o JM, que são jogadores que são do cenário, que estão no Radiante, e que, querendo ou não, a gente acabou estudando eles individualmente. Eu acabei estudando, via como eles jogavam, tipo, apesar da gente não conseguir treinar junto, eu assistia VODs do pessoal e falava, pô, galera, esse cara joga desse jeito, pra gente tentar ir o mais longe possível. Mas quando a gente chegou na final, a gente estava num momento bem complicado, a mãe do Prince estava internada com Covid, a gente estava com vários problemas, não conseguimos encaixar o jogo, a gente também não tinha treinado muito, e eles vieram com certeza muito superiores, eles estavam conseguindo ler muita gente, e estavam com muita bala também. Momento decisivo é difícil, né, cara? Não é só bala também, Vai conta um muito monte de coisa, psicológico. né? Não, conta muita coisa, né? Você melhor que ninguém sabe que você estava lá para poder falar, né? Mas a experiência, né, acredito que tenha sido muito positiva. Inclusive, para quem não sabe, o Campus Clutch foi um campeonato voltado para o universitário, né? Então, se não me engano, tinha que ser universitário para participar. Só que a gente tem muito jogador bom aí que faz faculdade, né? A Coreia é um. Então, assim, inclusive, quando eu vi a sua line, coreano, quando me contaram qual que era a sua line, eu falei, não é possível. Não é possível que arrumaram, assim, esses 5 aí que faz faculdade. Não, 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 tá, tem uma coisa errada. Mas é muita gente boa, é muita gente boa. Mas, assim, só de ter chego na final, cara, baita campanha, né? Realmente alguns times ali muito bons. E, assim, agora falando um pouquinho da questão de treino, né? Fiquei sabendo aqui que vocês tiveram a oportunidade de, né, uma opção de treinar com o Xande e outros da Fúria. Mas como que acabou acontecendo tudo isso? Você falou que acabou não rolando, né? Mas vocês chegaram a treinar com outros times aí fortes do profissional? Como que foi? Conta um pouco pra gente. Só antes de falar disso, é bacana falar que esse campeonato universitário ele é um pouco diferente dos outros, porque esse campeonato em específico você podia jogar com pessoas de qualquer universidade. Normalmente os campeonatos eles te limitam a você poder jogar somente com aquela galera que é da sua faculdade. E, por exemplo, no Cefet a gente não tem um time de Valorant. Então, por exemplo, eu não poderia ter participado desse campeonato se fosse para jogar com a galera da minha faculdade, e por isso a gente conseguiu montar esse time bem diferente. E essa oportunidade de poder treinar com a Fúria é uma oportunidade que a Red Bull Campus Clutch disponibilizou para a galera que chegou na semifinal da Upper e da Lower Bracket. Acho que foram 3 times, né? O nosso e mais 2. Mas, como eu disse, como a gente mesmo não conseguia treinar nem taticamente junto, ia ser muito impossível para a gente marcar. E como eles avisaram para a gente com uma data fixa, eles tinham uma única data para poder realizar esse treino, e a gente só conseguia jogar junto final de semana, que justamente o pessoal não trabalhava, tinha um tempo mais livre. Acho que eles tinham marcado numa quarta-feira, uma quinta-feira. A gente só podia jogar os sábados. Então a gente não conseguiu fazer esse treino e a gente, na realidade, não conseguimos treinar com nenhum time, né? A gente não jogou screens de forma alguma. A única coisa que a gente fez foi mesmo jogar tático. Então a gente abria, por exemplo, alguns sites de montar tático, Valoplant, abria e às vezes não dava para todo mundo estar presente, eu tirava print de tudo e mandava um resumo no grupo, mas o mais perto de treino mesmo que a gente teve foi isso, para tentar chegar nessa final, e a gente acabou chegando, mas não deu para trazer o campeonato. Justo. Infelizmente não aconteceu, mas ficou ali bem próximo. Falando agora um pouquinho de, né, você falou que mais ali no começo do jogo você tentou entrar no competitivo e tudo mais.
Você ainda tem essa vontade, né, ainda mais agora que você jogou um campeonato universitário, você ainda tem esse desejo de eventualmente conseguir entrar num time profissional? Ou você hoje tá mais tranquilo aí com a questão das streams? Ou você ainda não sabe direito, tá vendo o que pode acontecer aí? Porque assim, a gente sabe que é difícil o jogador profissional. Claro que o jogador profissional ele faz, né, muitos fazem streams, mas acaba comprometendo um pouco, né? Você tem que escolher priorizar o teu time, né? O campeonato que você vai jogar, então às vezes a stream acaba ficando como segundo plano. E aí, como que você vê hoje em dia essa opção para você? Olha, primeiro eu queria dizer que eu tô num momento muito bom pra minha vida. Eu tô em um momento que eu acho que independente de qual caminho eu siga, eu tô feliz com a maioria das coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu via isso muito no LoL e no CS, de jogadores profissionais sofrendo muito quando eles vão do mundo de stream para o jogo competitivo. Porque eu acho que a primeira grande mudança que tem é que quando você é um streamer, você não está no cenário profissional, você não tem muitas obrigações trabalhistas, digamos isso. Por exemplo, se por algum motivo hoje eu não quero abrir live, amanhã eu não quero abrir live, depois de amanhã eu não quero abrir live, eu não abro. Eu não tenho essa Uhum. obrigação de trabalho no sentido de eu não estou numa organização, tá? Então eu não tenho essa obrigação. Alguns streamers que entram em orgs têm essas obrigações. Mas eu, por exemplo, se por algum motivo eu passar mal, não conseguir abrir, não me sentir bem para abrir, eu tenho essa escolha. No momento que eu entro no cenário profissional, eu já estou em algo muito mais focado e algo que, cara, hoje eu não estou sentindo bem, posso não treinar. Às vezes o cara vai falar, pô, a gente precisa treinar hoje, a gente tem campeonato amanhã, a gente tem campeonato daqui 3 dias, a gente precisa fazer esse treino hoje. Então, esse fator escolha que você tem muito no mundo de stream fica um pouco restringido no mundo profissional, mas eu acho que esse não é o meu grande medo. Meu grande medo, na realidade, é que quando você entra no cenário profissional, você tem que ter um psicológico muito bom para saber lidar com comentários negativos. E eu sou muito emocionalmente fraco. É, eu não consigo lidar muito bem com comentários negativos, eu tento ignorar ao máximo, mas muitas coisas sobem para minha cabeça. E quando você vai no cenário profissional, óbvio que quando você ganhar, vai estar todo mundo pulando, te abraçando e abrindo, oi, champanhe, ganhamos. Mas quando você perder, cara, vão te xingar, vão xingar todo mundo que você conhece. Infelizmente. E eu tenho muito medo disso, eu tenho medo desse mundo, mas ainda assim, não estou decidido a não entrar no cenário competitivo. Talvez mais Uhum. para frente, quando a gente sair dessa pandemia, não sei como que vai ficar meu futuro com a faculdade. Como eu disse, eu moro a 2 horas da faculdade, então esse deslocamento para mim ficaria inviável. E, cara, eu acho que eu parar de streamar hoje em dia é quase pisar em cima da oportunidade que me foi dada. Eu acho que não é uma escolha para mim. Seria muito mais viável eu dar um pause na faculdade, trancar até eu conseguir um apartamento, algum lugar lá próximo para poder voltar a fazer. E talvez se eu conseguir trancar a faculdade ou der uma pausa lá, uma opção viável de tanto tempo livre que eu conseguiria seria entrar no cenário profissional. Uma das possibilidades que eu teria, não sei se é algo que aconteceria, mas é algo que eu tenho a pensar na minha vida. Eu acho que todas essas escolhas elas serão feitas assim que a gente sair de pandemia, porque vai ser o Uhum. gatilho que eu vou ter para poder tomar todas essas decisões. Até lá eu tenho pensado muito, eu vou pensar muito no que eu vou fazer com a minha vida. Mas dá um spoiler aí, você já recebeu alguma proposta? Já chegou algum time até você, assim, pra tentar jogar VCT, jogar profissional, ou ainda não? Olha, eu tô free agent no sentido de que, eu não faço parte de nenhum time. Quando eu estava free agent, perdão, quando eu estava aberto a propostas, algumas pessoas entraram em contato comigo. Eu acho que um time que tem muita relevância, um dos times que tem muita relevância hoje no cenário, foi a Slick, numa das primeiras, nas primeiras, eu só posso falar desse time porque os outros pediram para não falar, Tudo bem. mas a Slick foi o único time que o próprio Rastad já falou abertamente na live dele sobre isso, que eu fui um dos nomes, na realidade ele já estava querendo fechar a org naquela composição que a gente tinha, mas eu realmente não pude entrar para a organização, mas esse foi um dos times que tem muita expressão hoje no cenário, que me chamaram para poder fazer parte e jogar no time deles. A Slick que tá crescendo cada vez mais, né, o time que chegou do nada, com um time ali com o Rastad, né, que muita gente falava: "Não, o Rastad é só streamer, Rastad é mono race", aí o Rastad foi lá e jogou muito bem, acabou aí que o time mudou um pouquinho, ele saiu, teve outras prioridades, mas continua em alta, acabou ficando aí, né, não venceu o top 4 do
do VCT, mas ainda assim tava ali, né? Tava ali sempre aparecendo, sempre dando trabalho para muita gente. BLD jogando de Viper ali, de repente. Então, é um timaço. Tô curiosa para saber os outros times que não estão em contato com você, mas depois você me fala em off. Você não pode falar. Se não puder falar, tudo bem também, eu vou ficar imaginando aqui. E eu fiquei sabendo, ó, que a Alce mandou um cupom para ele. Já tô assim, ó, curiosíssima para saber. Em breve ele dá mais detalhes lá no Twitter sobre o que foi mandado aí. Cupom da Alce foi mandado pro coreano por participar aqui do ProTalks. Bom, mas agora a gente tá de volta com o segundo bloco, tem mais perguntas, tem mais coisa que eu quero saber. E assim, já vou começar, coreano, perguntando, porque recentemente você esteve lá com a gente. Inclusive, foi uma ótima companhia ter você lá no Masters, tá? Eu queria saber como que foi esse convite, né? E como que foi participar de um campeonato tão importante, momentos aí que a gente queria acompanhar o Brasil, a gente queria saber como que o Brasil ia lá para fora. Como que foi participar da transmissão? Bom, primeiro, muito obrigado. Cara, foi algo absurdo para mim, porque querendo ou não, eu faço parte, a Riot faz parte da minha vida há quase uma década. E quando você recebe um convite no privado da própria empresa, de integrantes da empresa, te convidando para fazer parte da transmissão do primeiro campeonato internacional mundial, né, não é um mundial, mas um campeonato internacional do Valorant, foi algo absurdo para mim e acho que a proposta é irrecusável. Eu estava ali fazendo algo que eu nunca tinha feito antes, eu nunca tinha comentado um campeonato, então para mim eu estava muito ansioso, estava muito nervoso, eu não sabia muito o que fazer. Eu tentei improvisar o meu máximo, eu tentei trazer o máximo de informações que eu tinha, estudei bastante para estar ali, né? Meu convite foi feito com alguns dias de antecedência, então alguns times que eu não acompanhava, eu peguei para assistir pelo menos uns 2, 3 jogos, porque eu sabia quais times iam aparecer ali, então eu queria saber, pelo menos falar alguma coisa sobre os jogadores, alguma coisa que eles fazem de diferente, para poder agregar na transmissão. Mas para mim foi uma oportunidade única, que com certeza para mim ficou marcado, foi na realidade, um dos auges da minha carreira no esportes até agora. Bacana. Com certeza você vai voltar mais, eu espero, né? Assim, se depender da nossa recomendação, você voltará, porque gostamos muito de ter você lá e com certeza agregou demais, né? Você faz comentários aí sobre a Viper, né? Coisas que você, por manjar muito, por jogar muito, só você sabe, e é muito bom ter alguém que vai ser especializado em alguma coisa para trazer informação pra gente, pro público, enfim, enriquecedor demais, né? Agora, falar um pouquinho da experiência, né? A questão do Masters mesmo. Você acompanhou lá com a gente primeiro dia, mas provavelmente assistiu ali até o fim. Queria saber um pouco da sua avaliação dos times brasileiros, né? Acho que o resultado não era o que a gente estava sonhando, né? A gente esperava aí uma semifinal, uma final, talvez até sair campeão, mas era um campeonato difícil, né? Primeiro também internacional, a gente não sabe muito bem o que esperar, mas a nossa expectativa era alta, né? Acho que principalmente em relação à VKS, que era o nosso Seed 1. E queria saber de você, o que você achou dos times brasileiros? Olha, primeiramente eu concordo com você. Eu acho que todo mundo do Brasil estava esperando aí pelo menos um top 3, mas ao mesmo tempo, na minha opinião, a gente não tinha nenhum outro representante melhor do Brasil. Até porque se eles ganharam o VCT, teoricamente são os melhores representantes do Brasil. Então eu acho que a gente jogou com o que a gente tinha, a gente colocou os nossos jogadores muito, inclusive estivemos muito bem representados lá fora. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um ótimo balde de água fria para poder jogar a gente na realidade e falar, cara, olha, nossos erros estão aqui, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa fazer isso. Então, mesmo a gente não tendo tido a campanha que a gente queria ter tido lá fora, a gente sabe agora o que melhorar. Inclusive, isso é muito positivo para os times que foram lá fora. Eles mudam a cabeça, né? O meta muda muito. Então, o próprio Saci já falou que mudou muito a cabeça sobre a Sky, sobre a Sage, que são bonecos que lá na Europa, lá no internacional, eles viram que eles utilizam bem diferente do que eles utilizam aqui no Brasil. Então, na minha opinião, é uma ótima. A gente não começou com o pé correto, mas eu acho que a gente vai conseguir endireitar os passos e melhorar nosso caminho. Aproveitando perguntar, né, de opinião sobre players, times, cara, teve um time, assim, ou até mais de um time que te chamou muita atenção, e se você tivesse que citar alguns players, assim, que você olhou e pensou, pô, que cara absurdo, acho que esse cara é o melhor. Teve algum time ou algum player que você pensou isso? Cara, primeiro a Sentinels me surpreendeu muito. Eu já sabia que os jogadores, o Tenz principalmente, era um jogador muito bom, mas eu não esperava que eles fariam uma campanha sem perder nenhum mapa.
né? Então, para mim é algo bem absurdo, até porque os times do EU estavam muito hypados. Os times da Fnatic, da Liquid, eram times que o pessoal estava ali falando que estavam candidatos a vencer o Masters também. Acho que a Sentinels foi o time que mais me surpreendeu, e os jogadores que mais me surpreenderam, o TenZ não me surpreendeu muito, porque eu já estava esperando uma ótima campanha dele. Mas os jogadores que me surpreenderam muito, especificadamente, acho que o primeiro é o Shazam. Eu acompanhava o Shazam no CS, ele passou por times tipo a Complexity, e lá ele jogava muito bem de Alp. E, cara, quando ele veio aqui pro Valorant, dá pra ver que ele conseguiu fazer uma adaptação muito boa para Operator, ele consegue jogar com um boneco que tem a mobilidade, que é a Jett, e eu gostei muito do estilo de jogo dele. E um outro cara que me surpreendeu muito também é o Derk. O Derk jogou muito bem. Para mim, todos ali estão nomes muito na frente. Mas se eu for escolher um time que teve os 5 caras que você falou, cara, nenhum desses 5 aqui faltou em nenhum momento, para mim tava Fnatic. Apesar deles não terem ganhado, todo mundo ali tava jogando muito bem. Os nomes, se eu fosse o melhor coletivamente individual ali, o melhor que tinha os 5 individuais melhores para mim era a Fnatic, apesar de não terem ganho o campeonato. E foi muito próximo, assim, né? Acho que a Fnatic. E é engraçado, né? Porque a Fnatic era um seed 2, né? Perdeu ali pra Liquid numa final 3-2, muito dramática, muito próxima. Mas realmente foi. Assim, o 3-0 da final, na minha opinião, acho que você deve concordar também, não reflete muito o nível do jogo, né? E foi um jogo, assim, de. Cara, 2 overtimes. Surreal. Assim, surreal. E eu me surpreendi muito com o Bolster. Acho que o Bolster é um controlador, assim. É surpreendente. É surpreendente que a galera joga lá fora. Acho que, Oriana, não sei se você teve essa impressão também, mas não só em termos de bala, mas o entendimento que eles têm das skills, né? De usar ali combos, né? A gente viu um combo ali contra o Brasil, infelizmente. Eu lembro contra a Liquid, né? Veio o ult do Brim, tinha gelo da Sage no pé e passarinho da Sky. Ou seja, daqui que você não vai sair, meu filho. Infelizmente contra nós. Então, assim, acho que você concorda comigo que o entendimento que eles estão fazendo das habilidades no jogo é algo, assim, realmente muito incrível? Olha, mecanicamente, eu diria que, perdão, taticamente, eu diria que eles foram bem superiores, no sentido de utilização de habilidades e combo de habilidades, não só individualmente, como coletivamente também, igual você falou, esse combo da ult do Brim, do gelo da Sage, do pássaro da Sky. Mas eu ainda acho que na força bruta, no sentido de bala, a gente teve muita para poder trocar. Óbvio que lá fora também os jogadores têm muita, mas eu senti que, cara, principalmente na campanha que o GabX fez num dos primeiros jogos, acho que foi o primeiro, ele fez de Sage na Heaven. Aquele jogo tava absurdo, e não só aquele jogo, tiveram outros jogos que a gente teve muita bala também. Talvez o balde de água fria que eu falei que a gente tomou seja justamente nessa utilização de habilidades. A gente vai acordar agora e falar, cara, não adianta ter só bala. A gente precisa combinar tudo, a gente precisa de, além de ter bala, saber também montar um tático no sentido de, galera, quando a gente for executar o bombe da B, a gente vai ter combo 1, combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, e aí, a gente vai entrar, qual combo a gente vai usar? Vamos usar o combo 4. E aí todo mundo já sabe o que fazer, tanto em posicionamento, quanto em habilidade, quanto em mira, e talvez essa seja a mudança que a gente vai fazer aí para o próximo split. Eu estou muito ansioso para ver, você tinha falado também da Slick, tem vários times que mudaram a composição aí, a Game Landers sentiu que falta aí de mudar o controlador, mudaram o controlador, vamos ver como é que eles vão lidar agora. Slick colocou aí Veronese, agora eles têm, Veronese aspas, parece 2 canhão. Então, eu tô muito ansioso para ver esse próximo split e como que vai ser essa dança das cadeiras dos times aí. Se eu não me engano, hoje foi anunciado o Belk, né? Na Game Landers, já aproveitando para perguntar, você que é um jogador aí do alto nível, que acompanha, tá jogando sempre com os caras, o que você acha do Belk? Você acha que ele vai corresponder aí ao que o time precisa? O que você conhece? Você conhece bastante dele para poder também falar? Cara, eu jogo com o Belk há bastante tempo nas suas ranqueadas. Ele, na época que a Game Landers ficou sem controlador, que eles anunciaram a saída do Joe, a primeira coisa que eu pensei é, qual o controlador que tá free agent no cenário atualmente? Belk. Infelizmente, na mesma época, próximo da mesma data, ele foi anunciado na Star Horizon. E aí eu falei, e aí? Quem que vai entrar no lugar? Eu não vejo nenhum outro controlador. Será que eles vão jogar o Niang para controlador e tentar colocar um sentinela? Será que eles vão jogar, sei lá, vão tentar pegar um Sova e jogar o FZN para sentinela? Voltar lá para o Cypher que ele fazia há muito tempo atrás. Então,
eu pensei que eles não iam achar outro controlador, porque realmente eu não vejo nenhum outro controlador de alto nível no cenário hoje em dia free agent. Meu primeiro nome que eu pensei na época foi o Belk. Assim que ele entrou no Star Wars, eu pensei nessa mudança que eles iam fazer. Mas agora que o Belk foi anunciado, sem dúvidas, eu já falo isso há muito tempo, desde que eu jogo contra ele, com ele, ele é um dos controladores, uma habilidade que eu vejo e falta muito nos controladores, é que a galera se concentra muito no jogo, no sentido de mapa, de onde eu tenho que smocar, e às vezes fica um pouco para trás na bala. Então, às vezes o cara tá sempre ajudando o time com uma smoke, com uma bang, com, sei lá, um puxão, mas às vezes o cara não consegue encaixar na bala justamente pelo fato dele ter que dividir a atenção dele. Mas o Belk é um cara que faz isso muito bem. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ele ajuda todo mundo, ele mata 25, 30 bonecos. E isso é absurdo para um controlador, porque é difícil você ver um controlador que se destaca tanto como controlador quanto como um player que mata muito a gente. Então, sem dúvidas para mim, se eu fosse pontuar a escolha da Game Landers, eu daria uma nota de 10, porque era a melhor do cenário, na minha opinião. Olha, Game Landers tá bem, hein? Tá bem, hein? Ó, vamos ver. Assim, estamos na expectativa, né? Porque assim, ainda vai levar um tempinho pro VCT voltar, né? A gente, se não me engano, volta em julho, mas tem um time aí com o campeonato do Hakim, né? Copa Hakim, tem algumas coisas para rolar. Então, assim, quem sabe já vamos ter uma palhinha do que vai ser essas lines novas. Já tô ansiosa. Coreana, eu tenho ansiedade, diagnosticada. Tomo remédio, mas eu tenho ansiedade. Então, eu quero ver o que vai acontecer. Mas já agora que você falou, hypei mais, né? Você me deixou aqui. Tô triplamente hypada, gente, pelo amor de Deus, né? Vou gastar minha voz já. Bom, falando um pouquinho, então, sobre agora, né? A gente tava conversando um pouquinho de meta, né? Você falou um pouquinho do que você achou no Masters. O VCT vai chegar em breve, vai demorar um pouquinho ainda, mas vai chegar. O que você acha que mais vai mudar no nosso cenário? E até eu já quero perguntar, adiantar um pouco isso, porque assim, o pessoal que tava lá na Islândia já voltou, né? E assim, quem vai e volta diferente, né? A gente sabe. Tem aquela frase lá que o homem não toma banho 2 vezes no mesmo rio, porque já não é a mesma água que tá passando. Parmênides e Heráclito. Essa aí, ó, aula de filosofia, ó, resgatei lá atrás. Mas então, a galera que tava na Islândia voltou, chegou, beleza, né? O pessoal tá lá, já deve estar com uma mentalidade, né, diferente, porque quando você vai para fora, você sabe disso também porque você acompanhava LoL, toda mudança de ambiente, de contexto, ela te dá um baque, né? E assim, eu imagino que o resultado para Sharks não foi tão legal. Para VKS, né, eles sofreram bastante ali contra Sentinels, contra Liquid. Provavelmente eles vão rever muitas coisas. E eu quero saber de você. Você que é um expert, você que é um cara que tá jogando ranqueada, em alto nível. O que você acha que mais vai mudar a cabeça, a mentalidade dos jogadores agora? O pessoal vai colocar Viper para jogo? Vai colocar Sky? Vai colocar Sage? Vai colocar Eurostone? O pessoal vai mudar o quê? Apesar desses times não terem ganho o Masters, você viu muitos times utilizando composições sem duelistas. E essas composições, elas tendem a trabalhar muito mais taticamente no sentido de habilidades, vamos trabalhar com mais bangs, mais spots, mais smokes, do que trabalhar em poder de explosão. Apesar da Sentinels ter ganho e a Sentinels não fazer esse estilo de composição, eu acho que pode ser um estilo de composição que pode começar a aparecer no nosso cenário, porque ela não apareceu em nenhum time. Nenhum time do Brasil tinha na cabeça essa ideia de, galera, não vamos usar nenhum duelista. Isso no Brasil não acontecia. E a Coreia, né, que teve conseguiu um palco ali, um top 3 que ninguém achava que eles iam chegar ali perto, né, num top bem alto. E essas composições podem começar a aparecer mais no Brasil, no sentido de usar mais habilidades, trabalhar mais taticamente do que trabalhar em explosões. Mas eu acho que os 2 times primeiros que vão mudar são justamente os 2 times que vieram lá de fora. Tanto a Vikings quanto a Sharks talvez tenham esse clique de mudança mais rápido, e quando eles começarem a apresentar essas mudanças para os outros times, eles vão começar a se adaptar de volta. Mas eu acho que eles vão ser o começo da mudança aqui no Brasil. Muita gente, quando a VKS fez aquele pick de Icebox, né? Foi uma Icebox que até eu vi o Sadak falando, dava pra ter ganho, né? Acho que na questão da bala, questão da trocação, você mesmo falou, né? A gente tem muito pra trocar, realmente. Era uma mapa que dava pra ter ganho, mas você acha que existiu essa comp gap que o pessoal tá falando, que faltou uma Viper, faltou uma Sage? Você acha que essa questão da composição ela foi realmente algo impactante? Porque assim, a gente viu os melhores times jogando Icebox, né? Fnatic, a própria Sentinels.
eram times que estavam ali adaptando não só a composição, mas alguns jogadores ali mudavam de função, né? Você via um cara que jogava de duelista aí para o iniciador, né? Algumas coisas assim. Você acha que isso foi um fator crucial para o Brasil não ter um bom desempenho? Eu não lembro quem me perguntou isso, eu acho que foi o Tichinha, mas ele tinha me perguntado se eu achava que os times brasileiros eles iam mudar a forma com que eles jogavam ou se eles iam ir lá para fora com a mesma coisa que a gente via aqui no Brasil. Pelo que a gente viu na composição da Icebox deles, eles mudaram. E eu não sei, eu acho que eu não estou num ponto de poder julgar eles, porque se eles mudaram, provavelmente eles fizeram algumas screens lá fora. Eles devem ter jogado contra alguns times, eu não sei quantos jogos eles tiveram, quantos treinos eles tiveram, mas eles devem ter feito, e baseado nas estatísticas, talvez eles tenham visto, pô, funcionou. Mas eu acho que, assim como a ranqueada é diferente das screens, as screens são diferentes do campeonato. Então é óbvio que ali é um prelúdio, né? Algo que vai acontecer antes do campeonato, mas não é a mesma coisa. Então talvez tenha funcionado muito bem para eles na screen, mas eu acho que não era a melhor opção para poder trazer no campeonato. Eu acho que no campeonato você tinha que ter trago o que a gente estava observando deles fazendo aqui no Brasil. Talvez teria um resultado mais sólido. Eu não posso falar isso com certeza, porque a gente não teve. Mas eu acho que talvez teria uma campanha um pouco melhor nessa Icebox. Eu sinto que a gente teve muito erro bobinho. Dava para ter ganho com certeza a Icebox. Eu não acho. A composição com certeza impactou, mas eu não acho que toda a culpa da derrota ficou em cima da composição. Acho que são muitos fatores, né? A composição acaba impactando, mas você tem ali uma série de variáveis que acabam impactando nesse contexto, né? Tem o mental também, a gente sabe que, né? Você mesmo mencionou aí que o mental é uma questão super importante, e para um jogador profissional nesse alto nível, né? Você tá ali num stage, todo mundo tá te vendo. É difícil, cara. É difícil, né? Só quem tá lá sabe. E eu nunca estive lá, mas assim, quem teve lá já fala que é difícil. Então, realmente, tem vários fatores, né, que acabam impactando nesse momento. Mas é isso, né? Infelizmente, a gente não teve o resultado que a gente esperava, mas a gente vai continuar com fé. Inclusive porque, coreano, isso acontece em vários jogos, né? O Brasil às vezes não começa bem, mas hoje no Rainbow Six, potência mundial, né? CSGO, tá aí também muito bem, times brasileiros, né? Calas da Fúria, o plano agora, também muito hype em cima do plano. Então, assim, você tem uma série Você precisa do tempo, né? Acho que tempo e investimento. Até queria fazer uma outra pergunta para você sobre a questão de infraestrutura. Né? Não sei o quanto que você conhece desse assunto, mas algo que, na minha opinião, é impactante também para o nosso cenário é que você tem ali talvez 4, 5 times, né? Algo que o Geto da Sharks mencionou isso, né? Você tem 4, 5 times querendo muito ganhar, né, com uma estrutura melhor, proporcionando ali uma GH, um office, um coach, um analista, né, profissionais ali de uma staff, eventualmente um psicólogo, que dá todo esse suporte para os jogadores, né? Mas você ainda tem muitos times no Valorant que não tem essa infraestrutura, esse investimento. Você acha que isso também é um fator, assim, para o nosso cenário que acaba dificultando, né? Você que tá mais acompanhando aí de perto os players, né? Você tem bastante contato com players. Como que você vê hoje? Porque, assim, muitos jogadores, acredito eu, não vivem do jogo, né? Não conseguem se sustentar só com esse salário. Como que você vê essa questão também? Olha, eu acho que a primeira coisa que você precisa para poder jogar são 5 jogadores. Mas se você quer ir além, você quer subir para o cenário profissional, existem peças que não são descartáveis, que é impossível você estar ali no cenário profissional. Impossível é uma palavra muito dura, mas são peças que, cara, você tem que ter. E essas peças, elas vão desde coaches e analistas até tratamentos médicos, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras. E eu acho que esse investimento ele vem com o tempo. Por exemplo, o próprio Valorant, algumas orgs grandes só vieram entrar depois de um certo tempo. A própria Fúria, ela só veio montar a organização dela depois de alguns atos de jogo, que ela veio montar uma line dentro do jogo. A PEN agora está sem line, então organizações grandes vão ganhando espaço e eles vão mostrando esse espaço. Na realidade, a maior organização que eu vejo em questão de infraestrutura aqui no Brasil é a Avan. Cara, eu vejo, eu fico abismado com a qualidade que eles mostram, pelo menos nas mídias, né? Do office que eles têm para treino, da quantidade de profissionais que ele tem disponíveis ali, de fisioterapeuta. Eu não conheço o pessoal ali da equipe,
no sentido pessoal, né? Não tenho muito contato com a galera, mas eu vejo que a Avan é uma das organizações que dá muito essa infraestrutura para o jogador, e eu espero muito que outras organizações entrem no cenário com esse viés, com essa ideia de que a gente não precisa só de 5 jogadores. Não basta a gente pegar 5 jogadores, dar um salário para cada um e falar, ganhem tudo. Eu acho que vai muito além disso. O próprio papel de um analista é algo muito importante, porque, por exemplo, vou dar só um jogo de exemplo que a gente viu da Noturne. Eles faziam um pistol que era muito padrão em todos os mapas do pistol defensor, que era sempre um avanço. Então, se você tem um analista para poder assistir os jogos da Noturne e falar, pô, eles jogam desse jeito, o pistol deles é sempre assim, você já chega no seu pistol sabendo o que fazer. Você não vai, pô, galera, qual call que a gente vai fazer dessa vez? Não, você já sabe o que fazer, porque você já sabe o que vai acontecer. Então é como se fosse uma bola de cristal ali. Então, são peças que, se você quer ir para o cenário profissional, e além do cenário profissional, né, chegar no topo do topo, você precisa delas. Coach, analistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas. Espero que eles investam mais nessa parte do cenário. Em um salário, assim, que dê para você, jogador, falar, pô, eu vou investir tudo nisso, né, também, porque a gente sabe que não é a realidade para muitos. Infelizmente, você tem organizações que, tudo bem, tem organizações muito pequenas que não podem realmente pagar ali um valor mais alto, mas assim, cara, o ideal para um jogador profissional é que ele tenha todo o tempo dele à disposição para o trabalho, né? Então, acho que realmente é algo que falta. Espero que isso venha também, né? Eu que estou no cenário também, torço muito para isso. E a gente quer ver o Brasil no topo, mas para isso precisa, né, seguir ali a escadinha, né? Precisa subir degrau por degrau, mas a gente vai chegar lá, eu acredito, coreano. Eu acredito que a gente vai ser uma potência mundial um dia. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre a sua carreira atual. Como que você tá. Você falou que esse é um dos melhores momentos que você tá vivendo, né? E a gente ainda tá nesse momento de pandemia, então você ainda tá com várias horas aí para investir em stream. Quais são os seus planos agora, né? Como que você tá querendo ser um streamer full time? Você consegue viver das lives hoje em dia? Igual eu disse, eu comecei a streamar em 2018, mas só a partir de 2020 que eu realmente comecei a ganhar uma visibilidade absurda. Eu passei por vários jogos, eu streamei CS, streamei LoL, streamei Don't Starve, streamava vários jogos indies aleatórios que a galera não costuma jogar muito, não são jogos muito competitivos, mas a partir de 2020 eu me tornei principalmente streamer de Valorant, né? Raramente eu abro stream de outros jogos, mas principalmente o Valorant. E, cara, é absurdo, porque se você pegar, não tem esses registros, mas no beta tinham 10 pessoas me assistindo. No ato 1 eu passei para 50. No ato 2 eu fui para 100. No ato 3 eu fui para 400. Aí voltou pro ato 1, eu bati 1000. Aí no ato 2 eu tava em 2000. Então, cara, foi um crescimento que você fala, mano, esse cara não vai parar, que negócio é isso? Porque eu mesmo tava muito assustado, porque normalmente você vê um teto. Você fala, chega uma hora que você fala, beleza, aqui eu vou parar. E se você falou mais cedo sobre o auge que eu bati, acho que foi 16.900 pessoas. Cara, é um número que, porra, 16 mil pessoas me assistindo. E foi justamente no dia que lançou o Breeze, o acesso antecipado ao Breeze. Que eu consegui abrir a live, o pessoal acompanhou muito. E naquele dia, eu não costumo streamar com as estatísticas do lado, então normalmente não vejo quando as pessoas estão assistindo. Mas alguém falou assim no chat, 8 mil pessoas. Aí eu falei, cara, 8 mil? Quanta gente? Aí na hora que eu cliquei em estatísticas, estava em 10 mil. Aí eu falei, porra, que isso? Aí subiu de novo 12 mil. E eu falei, mano, alguém me gankou. Alguma coisa aconteceu. Porque não parava de subir. E apesar de aquele número não ter, tipo assim, mantido, é óbvio que não, porque era um número absurdo, eu fico muito feliz de ter alcançado esse número. E hoje em dia eu consigo viver de lives tranquilamente, mas ao mesmo tempo eu fico com muito medo de parar de fazer a faculdade. Não no sentido de, pô, será que eu vou ficar financeiramente em problemas? Mas porque eu estudei 3 anos no ensino médio, de 7h15 da manhã até 18h20 da tarde. Fiz um Enem que eu tava morto, eu tenho muitos problemas de ansiedade, já tomei muita medicação, já fui muito em psiquiatra, sofri muito com esse Enem. Fiz o Enem, consegui passar na Federal. Sofri muito com a Federal. 2019 foi um dos anos mais complicados da minha vida. Aí tô quase no 3º ano da faculdade. E aí eu vou falar, não,
cansei da faculdade. E aí eu vou chutar o balde de 3 anos de ensino médio e 3 anos de faculdade, sabe? Pô, falta 1 ano e meio, 2 anos para poder acabar tudo. Por que que eu não, sabe? Falta só um gasto final. E eu tô tentando ir até o final, óbvio que eu não sei até quando que eu vou conseguir, mas eu tô tentando finalizar para realmente não precisar chutar esse balde. E acho que depois que eu terminar minha faculdade, ou quando eu tiver que parar de fazer, eu pretendo aumentar o número de tempo de live. Hoje em dia eu consigo fazer de 4 a 5 horas de live por dia, na parte da manhã normalmente. Eu acho que o ideal para mim, um step que eu quero subir, seria de 6 até 7 horas. Eu acho que mais que isso começa a se tornar algo que não é muito saudável também. Então, para mim, 7 horas, 8 horas ali seria algo bacana, no máximo 8 horas. Uma possibilidade seria entrar no cenário profissional, aí entraria a carreira de treino, tudo que vem junto com um cenário profissional. E algo que eu tenho que voltar a fazer muito na minha vida também é cuidar da minha saúde. Eu tive vários problemas de saúde em 2018 também, tive que fazer algumas cirurgias, e desde então eu tenho problemas em fazer atividade física. Tem alguns problemas que eu não consigo realizar muitas atividades físicas. E eu sou muito sedentário, então isso às vezes pega muito na minha saúde. Eu fiz exames de sangue recentemente, eu tive problemas, eu vi você postando no Twitter sobre vitamina D, estava terrível, e aí eu tenho que tomar não só vitamina D, mas algumas outras coisas também. Tamo junto. Mas eu acho que eu tenho que me voltar, assim que eu terminar minha faculdade, eu tenho que voltar a me cuidar da minha saúde e também do meu psicológico também. Vamos combinar que, assim, esse momento do país não ajuda, né? Tanta coisa acontecendo, a gente tá aí no, cara, isolamento, né? Eu cumpro isolamento faz 1 ano já, né? Eu acho que chegou no momento que, assim, eu entendi que eu preciso dar uma voltinha na rua para pegar um sol, né? Porque tá realmente complicado. Eu sou realmente muito branca, tá, gente? Infelizmente sou muito branca, mas tem que dar uma voltinha, tem que pegar um solzinho, né? Tem que se cuidar porque é difícil, né? Acho que pra gente entregar o nosso melhor no nosso trampo, a gente tem que estar o melhor possível, né? Mental e físico. Então, inclusive, a gente vai entrar em perguntas do público agora, Coreano. E a primeira pergunta, sabe qual que é? Pode O falar. XR no Twitter mandou o seguinte: minha pergunta ao senhor Eduardo, olha só como começa, é se ele pretende criar uma rotina saudável, como, por exemplo, criar um horário para exercícios, comidas saudáveis, etc. Ou seja, é um viewer aí seu que está preocupado com a sua saúde, Coreano. Mas é porque na minha live eu faço muitas brincadeiras que às vezes eu como muito miojo e eu tomo muito energética também. E a galera fica me zoando pelo meu porte físico. A galera fala, pô, como que você faz para ser tão bombado assim? E aí eu sempre falo, pô, faz a dieta do energético e do miojo. Só que a galera fica brincando e realmente eu tomo muito energético e muito miojo. Então eu tenho que criar um plano alimentar um pouco melhor e realmente começar a fazer mais exercício físico. Ultimamente eu tenho feito só caminhada, porque como eu disse, eu tenho muito problema, até corridas eu sinto muitas dores. Então tem que ser tipo algo, acho que não dá nem para ser musculação, teria que ser algo como fisioterapia ou até algo mais leve, tipo um pilates. Pilates, yoga, né, para dar um relax. Curiosidade que minha mãe é Ah, fisioterapeuta, então ela ah, dá é? aulas de pilates e fisioterapia também. Aliás, sua mãe aí, seus pais, sua família, tem uma noção aí de você como streamer agora, que você tá muito bem? Como que eles enxergam essa questão aí? Olha, quando eu comecei a streamar, mesmo em 2020, antes de eu ter muita visibilidade, tinha muitas vezes que eu passava bastante tempo em frente ao computador. No início, às vezes eu gostava muito de streamar, mesmo que não tinha muita gente, tinha dia que eu passava mesmo, tinha dia que eu ficava 2 horas, tinha dias que eu ficava 10, 12. E quando eu ficava 10, 12 horas, eles ficavam bem pá, né? Eles falavam, pô, você tá nesse computador 12 horas aí, sai, faz alguma coisa. E eu acho que mudou muito a cabeça, porque, por exemplo, às vezes eu não conseguia, tava no meio de um jogo, no meio de uma live, tinha, sei lá, 5 pessoas me assistindo, 10, e eu tinha que almoçar, e aí eles falavam, pô, desliga isso aí, vem almoçar. E hoje em dia mudou muito a cabeça, porque agora eu acho que criou-se na cabeça deles que virou um trabalho, né? Porque agora eles falam, pô, não, ele tá trabalhando, vamos esperar, daqui a pouco ele almoça. Então eu acho que mudou um pouco a mentalidade. Não sei se foi. Acho que muitos pais veem isso, né? Que só é um trabalho quando começa a gerar renda. Eu não vejo muito assim, Sim. mas eles viam dessa forma. Então só realmente teve
respeito, no sentido de que realmente é um trabalho quando começou a gerar uma certa renda no viés deles. Infelizmente, para os pais é assim mesmo, né? Que eles querem ver um retorno, né? Querem ver que o que você está fazendo está tendo algum efeito. E o retorno para os pais é o retorno financeiro, né? Não, acho que Uhum. não tem muito como fugir. Bom, mas vamos lá, a próxima pergunta aí do público, @Sasha Sangalo mandou o seguinte: como que o coreano faz para trabalhar a ansiedade durante jornadas exaustivas de jogos aí, de games? 2019, igual eu tinha dito, foi um ano muito complicado da minha vida. Antes de 2019, eu já tinha passado em alguns psicólogos, acho que 4, 5 psicólogos, mas eu nunca tinha ido num psiquiatra. Em 2019 foi a primeira vez que eu fui e tomei algumas medicações diferentes, que não vem ao caso mencionar, mas depois que eu tomei medicação por algum tempo, em torno de 7 meses, 8 meses, eu estava me sentindo muito mal com os efeitos colaterais, estava pesado. E foi quando eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de melhorar mentalmente, psicologicamente, sem depender de uma medicação. Acho que eu consigo. E foi muito duro parar de tomar a medicação, porque querendo ou não, gerar algo que fazia parte da minha rotina, do meu corpo, mas eu decidi parar e foi quando eu precisei arrumar outras formas de ficar psicologicamente saudável. E eu comecei, pode ser algo bobo, mas eu comecei a meditar todas as noites. E é algo que me ajuda muito. Não segui nenhum tutorial, não fiz nada, eu só realmente é algo que eu faço comigo mesmo. Tem alguns pré-requisitos, tipo algumas coisas que eu faço antes, por exemplo, costumo ficar num lugar um pouco mais frio, sabe? Coisas que você normalmente faz, um ritual, mas é algo que eu aprendi comigo mesmo, é algo que me ajuda muito, me acalma psicologicamente, me deixa mais tranquilo, ajuda a minha ansiedade, então só vejo pontos positivos e querendo ou não é só meia hora no máximo, então é algo bem tranquilo que eu consigo fazer todos os dias e que me ajuda e que não me faz depender de um medicamento. Show. Não, meditação realmente é algo muito bom, né? Dá aquela acalmada, ainda mais para dormir, né? Tem gente que tem dificuldade de dormir, eu. Então, você vai fazendo um treininho de respiração ali, ajuda demais. E acho que a grande foco também é faça terapia, né? Façam terapia, porque, cara, ajuda muito. Tem autoconhecimento, você consegue dar uma relaxada, você consegue entender os seus gatilhos. Então, é uma ótima saída aí também para quem, né, vivencia esse tipo de problema. Bom, tem uma pergunta aqui que você já respondeu, né? Mas vou fazer novamente para caso você queira acrescentar mais alguma coisa em relação a isso, que é o @pipoca_0. Pergunta se o coreano sabe o que prende as pessoas na live dele. A personalidade, a gameplay, a comunidade ou o conjunto de tudo? Olha, a primeira coisa, adicionando, né? Antes, o que eu falei continua. Eu acho que a minha live ela tem alguns diferenciais no sentido de interação. E de eu estar jogando no alto nível, mas continuar mantendo essa interação com o pessoal, apesar de eu não ser o melhor do alto nível, continuar mantendo essa interação com o pessoal. E algo que eu acho muito bacana é a comunidade que acabou criando no chat coreano. A galera às vezes acha isso meio tosco, mas eu sempre tento manter o máximo de respeito no chat, no sentido de, tipo, não liberar muita coisa que é liberada em muitos outros chats. Então, por exemplo, principalmente dependendo do horário. Às vezes eu faço live de manhã, de noite, e na parte da manhã, principalmente, tem muita criança, principalmente no EAD. E algumas coisas que eu não libero no meu chat da manhã, por exemplo, são assuntos mais 18, coisas sobre substâncias ilícitas, coisas bem bobinhas mesmo, mas que eu costumo não liberar na parte da manhã no meu chat. E tipo, a galera às vezes fica, Coreano, mas você é muito chato, por que você não deixa falar disso? Mas eu acho que é algo que eu criei e é algo que eu me orgulho da comunidade que a gente acabou montando lá no canal. Eu sou muito feliz, querendo ou não, eu sempre fiz a live para me melhorar emocionalmente, para poder conversar com alguém ali. E se eu tô feliz da forma que tá, eu não vejo a necessidade de mudar, não preciso mudar só porque uma ou outra pessoa fala que é chato isso. E isso é tão legal que, tipo, eu sempre abro live às 9 horas da manhã. Mas se você entrar no chat 8h50, tem tipo 20, 30 pessoas conversando lá, mesmo antes de eu abrir a própria live. Então eu realmente gosto daquelas pessoas que me acompanham ali, que, cara, eu começo o meu dia
e eu tô sempre ali, bom dia, e são nomes que estão ali diariamente comigo, alguns há 9, 10, 11 meses, alguns há 2 meses, 2 dias, mas, sei lá, são pessoas que fazem parte do meu dia a dia e, querendo ou não, fazem parte da minha vida também. Que fofo, que fofo. E eu acho muito legal essa responsabilidade que você tem como streamer, né, de não, criar essa toxicidade, né, já vi você falando sobre isso. Se você pudesse se definir como streamer aqui, para finalizar o programa, queria que você qual streamer que o coreano quer ser, né, o que ele já é, mas que ele também almeja ser? Cara, primeiro, eu acho que uma imagem que eu almejo muito, não só como streamer de Valorant, mas como streamer qualquer, é ser conhecido por uma pessoa que cresceu fazendo o trabalho dela e não desmerecendo de ninguém. Eu acho isso muito importante, porque tem muita gente que cresce em cima de polêmicas, que cresce em cima de ódio, que cresce em cima de brincadeiras de mau gosto. Eu sempre fiz o meu trabalho pelo meu. Várias pessoas do cenário me ajudaram e eu sou muito grato a isso. Sempre agradeci essas pessoas e elas sabem disso. O Pepa me ajudou muito, o QCK me ajudou muito, o Saci me ajudou muito. Tem vários nomes que me ajudaram muito, esses foram os principais, mas eles me deram muita visibilidade e me ajudaram a fazer o meu trabalho, a mostrar o meu trabalho para poder, para a comunidade conhecer. E eu sou muito grato a isso, tanto que eu sempre retribuo. Então, sempre que eu vejo o trabalho de pessoas que têm 10, 20 pessoas assistindo, em que eu falo, às vezes eu tô em aula aqui, dá um intervalo e eu pego, pô, vou abrir a Twitch e assistir alguém. E aí eu pego um cara que tem 15, 20 pessoas assistindo e eu entro na live dele e aí eu vejo que um cara é legal, começa a interagir no chat e termino minha live, pô, eu vejo que aquele cara tá online, ganco aquele cara porque eu vejo que é um trabalho bacana e que a comunidade merece conhecer. Então, eu acho que se eu fosse montar uma imagem assim de qual streamer que o coreano quer ser, eu quero ser aquele cara conhecido por ter crescido fazendo o trabalho dele, por ter crescido por mérito dele, por ter conseguido tudo aquilo e por ter dado o máximo dele com respeito, sem faltar mal a ninguém e chegar onde ele chegou. Eu sou muito orgulhoso com tudo que a gente construiu. Pode ter certeza que a comunidade também se orgulha muito de você. Eu me orgulho de você. Você é um cara que tem muito a ensinar, não só na questão da Viper, do jogo, mas a sua personalidade, né? O seu carisma, a forma como você interage com o público, como você engaja. Então, com certeza, a gente tem muito a aprender com você, sim. Coreano, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter recebido você aqui, prazer ter recebido você na nossa transmissão lá da Riot também. Queria que você deixasse um recado final para quem te acompanha, para quem até agora viu a entrevista no chat. Deixa um recado aí para todo mundo que te acompanhou. Teu boa noite. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite. Fico muito feliz de ter sido invitado e eu acho muito bacana falar sobre a minha vida, porque, igual eu disse, a maior parte da galera que está acompanhando faz parte da minha vida, me acompanha diariamente e às vezes não sabe algo tão simples da minha vida, que é, por exemplo, a minha idade. Às vezes a pessoa não sabe que eu sou universitário, é algo que eu falo todos os dias, mas às vezes a pessoa não tem conhecimento. Informações tão simples da minha vida e às vezes algo não tão simples, por exemplo, de que, sei lá, eu tenho muitos problemas de saúde, que eu tive problemas em 2018 e que já tive muitos problemas psicológicos, já fui várias coisas da minha vida e eu acho muito bacana a galera que me acompanha saber disso, porque querendo ou não, a galera que me acompanha não me vê só como streamer e me vê também como um amigo, e eu acho isso muito bacana. Às vezes quando eu tô mal, eu recebo algumas mensagens no Twitter da galera falando, pô, Coreno, vi que você tá mal, tal, se você quiser conversar, falar qualquer coisa. Eu gosto dessa ideia de tentar separar a imagem de um streamer, de uma pessoa que ganhou visibilidade, tirar esse distanciamento que tem do viewer com essa pessoa e tentar aproximar ao máximo essa distância. E é isso. Agradecer todo mundo que está aí desde o início, que chegou agora para acompanhar, independente. Muito obrigado aí. É isso, queria agradecer muito todos vocês que acompanharam, que estiveram com a gente aqui no chat. Foi um prazer receber vocês aqui de volta. Estava com muita saudade de apresentar o Pro Talks. E agora sim, prazer também receber o coreano, que já acompanho também de longa data, mas a gente pôde conhecer um pouquinho mais dele. Se você chegou tarde demais, não conseguiu acompanhar o programa, relembrando que o programa vai para o YouTube
logo, logo. Então, Paulette, cheguei depois, acabei perdendo, vi só o final. Calma, calma que o programa vai pro YouTube, você vai poder conferir na íntegra, tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam de novo. Semana que vem a gente vai ter um novo convidado, então fiquem ligados nas redes sociais da Gaming Culture BR e nas minhas, que a gente sempre posta antes quem que vai aparecer, quem que vai vir por aqui. Então, até semana que vem. E mais um agradecimento aí, mais uma vez, a Cooler Master, o Is e a Alce Grill, que me mandou uma jantinha tão gostosa. Beijão pra todo mundo. Tchau, tchau.